Imagens e o roteiro do Gustavo Machado, produção da nossa Cibele Lorenzi. Espetacular. Eu queria conversar com você, porque você já foi torcedor, sabe qual é a paixão do torcedor, e está em rádio, você estava falando há 30 anos, você tem experiência de rádio. Mais ou menos juntar isso. essas duas paixões, Impressionante. talvez você consiga entender mais ou menos o que se Claro, passa com claro eles que ali. sim, claro que sim. E o rádio, ele é capaz disso, né? Porque dá uma aproximação muito grande. Você vê o seguinte, a expressão te amo, Fernandinho, te amo, Luan, daqui a pouco vai estar na boca do torcedor do Grêmio. Tem certeza disso? Tem certeza. Pô, isso nasceu, né, numa transmissão de rádio e agora com a questão da web rádio, né? Ou seja, antigamente você tinha limites, né? Porque você tinha o rádio que atingia só um determinado lugar. E agora não. Um investimento alto. Um investimento alto para você ter um estúdio de rádio. Hoje não, a gente pode ver ali, né, que como é simples, como é fácil, mas rompendo barreiras, rompendo fronteiras, o mundo inteiro está ouvindo, por exemplo, uma transmissão como essa. Espetacular. Caso a hora que ele fala, não, acordava já com vontade de ir embora do trabalho. Você me parece com um tipo de cara que seguiria a paixão e não uma carreira ali que... Eu também, seguiria a paixão, lógica. sem dúvida alguma. Eu, em relação à rádio, eu ouvi os jogos do Corinthians na rádio. Né? A primeira... Quem era o seu narrador? É Fiore Gilhote. Eu lembro da primeira narração que eu ouvi, foi a final Corinthians e Palmeiras em 74. O Corinthians fazia 17 anos que não ganhava um título, meu pai nervoso, família toda nervosa, e eu vi aquele jogo com o meu pai na Fiore E Gilhote. um gol seu, quando você ouviu, cara? Um gol seu narrado no rádio? O gol mais fantástico que eu tenho até a fita gravada, é Osmar Santos na final de 82, Corinthians e São Paulo, eu fiz o terceiro gol. Foi o único gol que eu dei nome, era Rita Lee, gol da democracia. o Osmar fez uma poesia assim gigantesca. Você tem cassete? Tem o cassete, mas tem lá na Rádio Globo, toda vez que eu vou lá os caras colocam. Legal. E rádio, em relação à rádio, eu trabalho em rádio desde 96, mas eu fiz poucos jogos em rádio, eu trabalho com música em rádio. Eu trabalho com rock, né, rádio rock. Programas de rock, programa de variedades, eu, Marcelo Rubens Paiva, o Branco Melo, que é dos Titãs, o Zé Luiz. Eu ouço direto. Rock bola de segunda noite, mas barato. é mais rock and roll mesmo. Legal. Então, boa sorte pro pessoal da Rádio Pachola. Espero que eles consigam fazer dinheiro com essa paixão também, porque não é fácil. Dúvida. Seguinte, o Grêmio finalmente treinou com bola, já sentiram a nova bola, a bola que vai ser utilizada no Mundial. Estão começando a se adaptar ao fuso horário, tem uma diferença de 6 horas, que é bem complicado num prazo apertado de tempo, depois de viagem longa. A gente tem imagens do time treinando lá em Aulaim. Tem um trio que não treinou, né? Eles deram uma corridinha em volta do campo. O Luan, o Bressan e o Ramiro também, né? Foram esses três que treinaram separadamente. Essa conversa do Renato, antes do jogo começar, ela durou 20 minutos. Uma conversa ali no gramado de 20 minutos. Essa conversa é um treino, muito Thiago. papo. É o treino. É um treino. É o treino. Porque nessa hora, né, não dá, é o polimento. Essa aí é o principal treino. É isso aí. É ali que eles sabem o que o Renato quer que eles façam. Aí no campo, o Renato talvez faça a mesma coisa, você sabe que vai ter gente olhando, talvez faça, talvez não faça. Mas o que eles têm que fazer nos jogos é nessa conversa. E mais, não dá para forçar muito, né? A gente tá, o Grêmio, que é o time brasileiro, está em final de temporada, diferentemente do, por exemplo, do Real, né, que seria o virtual adversário do Grêmio nessa final. O Grêmio está numa final de temporada, não tem mais o que treinar, não tem mais o que forçar. O time europeu está no auge do preparo físico. Está no auge do preparo físico. Então o Renato vai, obviamente, na base do diálogo, da conversa, passar isso. Sabe uma coisa muito legal que eu ouvi um dos jogadores, agora não vou acertar qual foi, do Grêmio, dizendo que a hora que caiu a ficha que eles estão indo para o Mundial, foi no embarque da última perna, depois da última escala, que ninguém falava português no voo. Ali na fila de embarque, eles perceberam que era uma coisa diferente que eles estavam indo fazer. Não estavam ouvindo nem português, nem espanhol. Porque foi tudo muito rápido, né? Pela primeira vez acontece isso. Uma Libertadores encerrada 2, 3, 4 dias antes de uma viagem. Na maioria das vezes, a gente tem o quê? Uma Libertadores sendo disputada no meio do ano, em junho, em julho, aí... Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Esse ano foi o primeiro ano dele. Sim, foi o primeiro ano, então é novo, né? E acho interessante que sirva de lição para os outros clubes brasileiros, caso vençam a Libertadores de novo, né? Ter esse tipo de logística. Porque você ganha uma Libertadores e 2 dias depois está dentro de um voo, né, para uma viagem longa para poder fazer o Mundial. E eu falei disso aqui outro dia, o planejamento do torcedor, que é maluco, que quer ir e que tem dinheiro. Não é que o cara é milionário, o cara tem como ir, vai fazer um sacrifício, mas vai. O cara tem uma semana para achar um pacote, para reservar passagem, hotel, logística. Difícil. Complicado. O torcedor do Real Madrid, caso
quisesse ir, ou caso queira ir, teve 6 meses ali para se programar. Claro, sem dúvida. Vamos ouvir então o que disse o Ramiro, já lá nas Arábias. A gente trabalha a vida toda para esse momento. A gente não sabe se um dia vai chegar, e a gente teve essa oportunidade de ser campeão da Libertadores, disputar um campeonato mundial representando o Grêmio. Então, obviamente, se dedicar ao máximo, como a gente sempre fez, representar a camiseta do Grêmio da melhor maneira e aproveitar, desfrutar desse momento, porque a gente não sabe se vai ter outra oportunidade, né? Então, estar ao lado de grandes jogadores, representando um país, uma nação, acho que é motivo de orgulho, de satisfação e procurar se dedicar ao máximo para representar muito bem tudo isso. Uma classe executiva de um voo internacional é uma situação diferente para a gente, né, que a gente não está acostumado. Então acho que foi aí nesse momento que começou a cair um pouco a ficha de que a gente vinha representar o Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Brasil num campeonato mundial. Tá aí o Ramiro, vamos mostrar então a agenda. O Grêmio vai enviar um representante, ou mais de um representante, para esse jogo aí. Pachuca e o Wydad Casablanca, amanhã às 10h30 da manhã, aqui no horário de Brasília. O jogo vai ser em Abu Dhabi, o Grêmio estará de olho, porque o vencedor desse jogo vai enfrentar o Grêmio terça-feira. Eu até andei lendo sobre esses dois times para a gente poder dar um pitaco de quem passa. O outro jogo é o Al Jazeera, do Romarinho, que marcou no jogo de estreia do Al Jazeera, contra o Urawa Red do Japão, às 2h da tarde. Daí sai o primeiro adversário do Real Madrid nesse Mundial. Eu pensei, Casão, na hora que ele fala, a gente trabalha para isso e nem sabe se um dia vai ter essa oportunidade. Teve um jogo na tua vida em que você falou, não acredito que eu cheguei aqui, trabalhei a vida inteira para estar nesse jogo? A Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, você nunca sabe. Tanto jogador, principalmente no Brasil, naquela época, ainda nos anos 80, a disputa da minha vaga era complicadíssima. Eu, Careca, Reinaldo, Serginho, Nunes, sabe? Baltazar, Roberto Dinamite. Porra, tinha um monte de centroavante ali que, se você bobeasse, você saía fora da lista e você tinha que dar o máximo. Eu conquistei minha vaga na Copa do Mundo nas eliminatórias de 85, que eu e o Renato, inclusive, a gente se deu bem, fiz os gols, a gente se classificou. Aí quando você chega na Copa do Mundo, abertura, você vê pela televisão, aí você entra quando eu entrei no campo para jogar contra a Espanha, eu falei, caraca, meu, tô aqui na Copa do Mundo, e agora? O que vai acontecer? O negócio bate uma coisa psicológica muito forte, não é uma coisa assim, não é uma coisa simples, não. E tem um discurso interessante, que é o seguinte, é aquele momento, e pode ser o primeiro e o último. Quando é que você pode imaginar, de repente, que você vai voltar a jogar de novo o Mundial? O Renato está voltando agora para jogar o Mundial, quer dizer, para participar de um Mundial, né, agora como técnico. Mas esses jogadores do Grêmio vão ter essa oportunidade. Quem garante que vai haver uma outra? Então, o discurso é sempre esse, né? Na hora do jogo, pensa o seguinte, olha, se você não der tudo aqui, se você não se dedicar, se você não se entregar aqui, qual é a certeza que você vai voltar aqui daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos de novo? Na vida do Renato, ele teve a participação como jogador, que foi campeão do mundo. Depois ele jogou uma Copa do Mundo 90 e agora ele vai disputar um Mundial como treinador. Olha o espaço de tempo. Ele teve 3 chances. Bateu na trave em 2008 com o Fluminense, Exatamente. Quando ele perdeu para a LDU. Poderia ter ido em 86 na Copa e tudo mais. É uma existência privilegiada essa do Renato.